Olá a todos, nós entramos em abril. Abril é um mês que os cristãos lembram o sacrifício de Jesus, né, na cruz, através da Semana Santa, Páscoa, né, a ressurreição. Então eu quero aproveitar essa oportunidade, falar um pouquinho de crucificação. A crucificação era uma condenação terrível que eles faziam na época, né, para os malfeitores, aquelas pessoas que comprometiam o sistema ali. Então eles levavam os malfeitores, colocavam na cruz. Era uma tortura mesmo, não dá nem para a gente raciocinar o sofrimento que aqueles condenados passavam. Às vezes nós falamos assim de crucificação, quando se trata da crucificação de Cristo, de uma forma tão simples, e às vezes nós não meditamos a grande tortura que era uma crucificação. Eles colocavam os condenados ali na cruz, morriam ali desidratado, asfixiado. Era realmente uma tortura terrível. E nós pensamos, Deus é um Deus de livramento. Nós cremos num Deus de livramento. Ele livrou ali o povo dele, né, através das escrituras ali, livrou os israelitas das mãos de Faraó, né, abriu o Mar Vermelho, grandes livramentos que Deus fez. Daniel passou uma noite na cova dos leões, os leões famintos. Deus deu o livramento a Daniel, né? E assim nós podemos estar relatando grandes acontecimentos bíblicos, inclusive até na nossa época também, Deus continua fazendo esses livramentos. E a gente fica pensando, por que Deus permitiu Jesus passar por aquele sacrifício, né? Por aquela tortura tão grande? O próprio Jesus, certa vez, ele estava conversando com os apóstolos, os discípulos dele ali, falou, olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras vão se cumprir. As escrituras estão se cumprindo, vão se cumprir. E quando Jesus foi preso, o soldado ali, prendendo Jesus ali, um dos discípulos tirou a espada e feriu o soldado, feriu na orelha. Jesus repreendeu aquele discípulo. Falou, olha, deixa as escrituras se cumprirem. Se eu quisesse, eu convocaria 12 legiões de anjos para me dar esse livramento. Mas ele não o fez, né? Agora, o que 12 legiões de anjos da parte de Deus poderia fazer? Nem quantos anjos, eu não sei, muitos anjos, né? Um anjo só, vou dar o exemplo de um anjo. Muito antes ali, tinha um rei da Síria, que ele afrontou muito a Deus, o povo de Deus. Certa vez, um anjo da parte de Deus passou no acampamento de Senaqueribe, matou 185 mil soldados numa noite, um anjo só. Então, por isso aí nós podemos imaginar o que 12 legiões de anjos poderia fazer. Então, foi para cumprir as escrituras. O profeta Isaías, bem antes de Cristo, ele profetizou sobre Jesus. Ele falou, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre si. Mas ele foi oprimido pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O texto continua dizendo que Deus agradou em moê-lo em favor de nós. Então, ali, aquele sacrifício foi a oportunidade que nós tivemos para reconciliar com Deus, né? Ali foi feita uma aliança entre Deus e os homens. Uma nova aliança que foi selada com o próprio sangue de Jesus. Então, foi simplesmente em favor meu e seu que Jesus passou por aquela tortura terrível. Então, nessa semana e nesses dias, é bom a gente meditarmos o quanto Jesus passou, como foi sofrido aqueles momentos dele ali, os momentos que antecedeu a morte dele ali, a ponto de clamar ao Pai, falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas
que não faça a minha vontade, mas a tua. Então, tudo que foi feito ali foi em favor de nós. E próxima semana eu quero estar falando também, continuar esse vídeo, quero estar falando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. E vou terminar esse vídeo com João 3,16, que fala muito bem a respeito do que eu estou falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um abraço a todos e que Deus abençoe cada um.